Sejam bem-vindos a mais esse podcast. E vamos lá. É uma locomotiva aqui, né? Não para. Quando aparece, a gente vai e vem os assuntos, e cada vagãozinho da locomotiva é um assunto, e olha que tem vagões nesse trem. Então vamos lá, mas eu estava lembrando de muita coisa que eu queria trazer aqui hoje, mas como já é de costume, né? Eu queria agradecer todo mundo que comenta aqui. Nossa, os comentários, eu sinto, sabe, que as pessoas querem desabafar, colocar algumas coisas para fora no comentário, e faça isso. Por mais que você fale assim, eu estou ouvindo só um podcast, é uma terapia. Você que está abandonando a igreja, ou já está nesse processo, ou já passou por esse processo, às vezes tem coisa que você precisa falar, sem julgamentos. Você tem que vir falar e a gente tem que compartilhar dessas coisas, compadecer do mesmo sentimento, e é isso que acontece. Então fica à vontade para fazer seu comentário, né, principalmente fazendo aqui a postagem no YouTube. Fica à vontade para você comentar o que você quiser e precisa complementar alguma coisa que eu ouvi aqui, vai lá. Você tem uma história particular com você, que é só sua dentro da igreja. Ninguém viveu por você. Por mais que seja parecida, viveu algumas coisas semelhantes, mas a história é só sua. Então você pode colocar aqui, e muitas coisas, né, as pessoas vão olhar e vão falar, nossa, as pessoas passaram por algo não igual, mas semelhante, e aí consegue assim todo mundo ter uma verdadeira empatia, verdadeira, não ensinada na igreja, ter uma verdadeira empatia uns pelos outros. É legal quando aqui no podcast alguém faz um comentário falando sua experiência e a pessoa responde o comentário, né, dessa pessoa e vão conversando sobre isso. Nossa, eu vou lá, leio todos com muito prazer, vou lá e dou aquele coraçãozinho porque eu leio todos. Então, obrigado por fazer parte dessa corrente, né? Então, é o que eu falo, né? Cada joinha que dá no vídeo aqui, como que nem eu falo, né? Eu não quero algoritmo pro canal, estatística, deixe joinha, igual o youtuber fica fazendo por aí. Não, quando você deixa um joinha no vídeo, eu encaro assim, eu vejo um joinha aqui, eu vejo, a pessoa estava aqui vendo, né, as coisas, né, lendo os comentários e assistindo o podcast. Então eu não vejo isso como estatística, eu vejo isso como uma pessoa que veio, parou, poxa, deixa eu dedicar um tempinho aqui, uns minutinhos para ouvir um podcast. Então eu sei que de qualquer forma que você se manifeste com joinha ou nos comentários, eu sei que é você que está aqui, parou para ouvir o podcast. Então que bom, fico feliz com isso. Mas vamos lá, né? Eu estava lembrando de muita coisa. Por mais que você passe pela corporação, né, que nem eu estava falando aqui, você tem uma história particular que você viveu. Então, acho que é um recado para quem é um membro da igreja firme, está aqui ouvindo o podcast. Né? Deixa eu ouvir o que ele vai falar porque eu quero ser curioso. Ou, vamos lá ouvir o que estão falando mal da igreja, embora que eu já falei aqui que não é falar mal da igreja, é simplesmente experiência, no meu caso, de 4 décadas dentro da corporação. Mas a história que você tem lá dentro é só sua. Ninguém viveu ela mesmo, de verdade. Então você tem particularidades. Você que ouviu, às vezes, um desaforo de um líder, você que recebeu um certo tipo de coerção que às vezes outro não recebeu, né? Você que teve fofoca sobre seus assuntos que você falou para um líder, você que teve essas experiências, ninguém teve ela por você. Cada um é específico. Embora que é toda uma corporação ligada a todo mundo aqui, mas a gente sabe que você tem uma história específica. Então, se você é um membro da igreja e julga quem saiu da igreja por N motivos, porque eu já vi pessoas diminuírem isso, hein? Eu já vi membros da igreja, aquele ali saiu da igreja por causa de pouca coisa. Aquele lá não teve fé. Olha por motivo besta que aquele saiu da igreja. Esses motivos que você fica julgando como pequeno, lembre-se, é particularidade de cada um. Se você não está sentindo a dor do outro, não julgue. Não faça isso. Porque um dia pode chegar o seu momento e você vai odiar. Você não vai gostar que as pessoas diminuem o seu sentimento. Então pare com isso. Tá? Então você, membro fiel da igreja, com a recomendaçãozinha no bolso da calça jeans, lembre-se, as pessoas têm as suas dores particulares que não foram vividas por você. Então não julgue, não tente entender algo que
que não foi você que viveu. E eu fico muito preocupado com isso, porque às vezes as pessoas diminuem tanto os problemas de quem sai da igreja. Por isso que existe aquela antipatia quando você sai da igreja. Aquele membro olha torto para mim, tá? Porque já olham para você como o membro fraco, aquele que saiu e largou da barra de ferro, aquele que não quer mais fazer parte de Sião, aquele que é apóstata. Olha as coisas que falam sem entender a real motivo, sem saber que a pessoa teve um problema particular dentro da igreja que é só dela. Ela viveu aquilo e doeu nela. Entende? Então é muito triste quando você vê as pessoas tratando as outras sem a real empatia. E a gente já viu, infelizmente, você, membro da igreja, com a recomendaçãozinha no bolso da calça jeans, né? Infelizmente, a empatia praticada dentro da igreja tem limites. E a verdadeira não é para ter um limite. Se você tem empatia, você tem. Se você não tem, você não tem. Isso tem que ficar claro. Tá? E empatia eu sei que você sofreu aí dentro e essa dor é só sua, mas eu entendo e respeito. Mas quando a gente vê, né, como membro da igreja, aquele lá saiu da igreja, eu tenho empatia por ele, mas foi fraco na fé, largou da barra. Por que isso? Que tipo de empatia é essa que tem limites? É ou não é? Você sabe disso. Por mais que você fale dentro da igreja, não, aqui a gente tem empatia pelas pessoas, você sabe que tem limites essa empatia. E que empatia que é que tem limite? Como é que eu me coloco na dor do outro se eu ponho um limite para isso? Eu entendo você, mas só até aqui. Que empatia que é essa? Então, tá vendo? É assuntos importantes que a gente tem que trazer para cá, porque eu fico preocupado com isso. Porque muita gente está abandonando a corporação e fica com essa... Ainda recebe coerção de quem está lá dentro da igreja, né? Eu não culpo você quando sai da igreja e tem um monte de contatos no seu WhatsApp, Facebook, né? De ainda membros da igreja, porque às vezes você viveu anos, décadas dentro da igreja e seus contatos, né? A sua rede social... As pessoas que você conheceu é de lá. Que culpa que você tem? Aí você descobre tanta coisa e sai da igreja e seus contatos ainda continuam sendo esses, muitos deles, né? Então eu não te culpo por, às vezes, olha lá no seu WhatsApp, você que saiu da igreja e ficou décadas lá. Tenho certeza que ainda vai ter muitos contatos de pessoas que estão lá dentro. Mas isso é porque você viveu lá dentro e teve você fez um social com as pessoas lá. Você fez amigos. Isso não se troca do dia para a noite, né? Então, às vezes você tem que sujeitar. Vai falar com um amigo lá que ainda está na igreja. Mas volta para a igreja. Mas por que você afastou? Voltar para a fé. Você vai ouvir desaforo ainda. Só que a parte mágica de tudo isso é você não estar mais preso em nada. E você conseguir concentrar em outras coisas sem ninguém te mandar. Isso que quando a gente fala que é viver na sua essência, mas o que é isso? É isso, viver por você sem ninguém mandar. Então, por mais que alguém agora continue mandando um WhatsApp para você, um WhatsApp, volta para a igreja, sentir sua falta, você fica tranquilo. Você fala assim, não, obrigado, eu sei que ela está lembrando de mim, porque você tem que lembrar assim, eu sei que ela está falando isso porque ela está lá dentro e eu pensaria da mesma forma quando estava lá dentro. Então, você que hoje usa a verdadeira empatia, né? Porque não está mais na igreja, você consegue usar a verdadeira empatia, você até entende, né? Por isso que quando eu recebo uma mensagem de alguém, volta para a igreja, irmão, sua vida vai ser mais feliz. Eu só penso assim, se eu estivesse lá dentro ainda, eu ia pensar igual ele. Então, beleza, né? E é isso aí. Eu acho que é um assunto que a gente deveria trazer para cá, porque por mais que a gente fala de empatia, já tem até podcast aqui que o título é empatia, não sei o que tem, porque isso aí falta muito. Tem pessoas que vêm nos comentários aqui e falam, você está trabalhando para o inimigo e não sei o que tem. Quantas pessoas falam isso? Mas ninguém fala assim, irmão, o que você viveu lá? Fala a sua particularidade que aconteceu com você. Ninguém quer saber. Julgar é melhor, né? Além de satisfazer o ego da parte mal dele, né? Porque julgar é fácil, né? Mas procurar entender e se colocar na dor do outro é difícil. É isso que é difícil. Então é complicado, né? Então pode ver aqui que muitos dos podcasts a gente está deixando recados específicos para membros da igreja que estão ainda firmes, né? E mais um recado que eu deixo.
se você está julgando as pessoas porque abandonaram a igreja, né, saiba que cada um tem uma história específica porque isso aconteceu. Ou pela história da igreja, porque já é uma falcatrua total, né? Quando você pesquisa a história da igreja, é um caminho sem volta. Né? Ou, às vezes, pelo tratamento associado também como ela foi tratada por líderes, a coerção, como diminuiu, jogou seu emocional lá embaixo. Não julgue essas pessoas, elas têm uma história que levaram ela a sair da igreja. Tá? Então, procure pelo menos respeitar. Ai, mas eu não sei usar a verdadeira empatia, porque às vezes você está dentro da igreja e praticou tanto a empatia mormon que tem limites. Como é que é a verdadeira empatia? Talvez você nem saiba então. Mas apenas acho que o fato de respeitar é ótimo. Então antes de você mandar uma mensagem para aquele amigo do seu WhatsApp que afastou da igreja, deixa eu mandar uma admoestação para ele. Lembre-se que ele tem uma história que ele viveu lá dentro e sofreu, que não foi a mesma que você. Então antes de julgar, tente usar uma empatia, que eu sei que é difícil estando na igreja, a verdadeira, mas ou pelo menos respeite. Acho que isso é muito importante. E eu convido você, né, que procurou esse processo todo de sair da igreja e tal, e se você ainda recebe esse tipo de coerção de algum membro, de alguma coisa assim, fique tranquilo, tá? Lembre-se de novo, vou falar isso de novo, lembre-se que tem pessoas que compadecem como você. Aqui, por exemplo, neste canal, né, no podcast, a gente tem aqui a nossa corrente, que às vezes você comenta, as pessoas falam embaixo, o coraçãozinho, o joinha que você recebe no seu comentário, são pessoas que entendem você. Lógico que você tem a sua história em particular, mas entendem, porque o processo às vezes é meio parecido, né? Você vai lá, aprende a história da igreja, a primeira impressão é aquele baque, aquela negação, aí depois você vai assimilando, vem a parte da aceitação, até que você fala, esse lugar não me pertence mais. Né? E já associado a tanta coisa que você viveu lá dentro, que você estava achando que era bom para você, mas estava jogando o seu emocional na lata do lixo. E eu falo isso porque eu sei, muita gente fala isso para mim. Beleza, pessoal? Falamos muita coisa legal aqui, eu gostei. E comentem o que vocês acharam. Lembrei, né? Porque muitos podcasts aqui servem de gatilho para muita gente. Você ouve algum assunto que, lembrei de tal coisa. Ele falou isso aqui no podcast, lembrei de tal coisa. Né? E se você tiver entalado com você, é preciso compartilhar isso, coloca aqui nos comentários. Né? Eu leio todos e adoro, né, quando vocês compartilham mais ideias e complementam as coisas aqui, ou simplesmente porque lembraram de algo. Né? Ouvi aqui e lembrei de tal coisa que eu passei lá dentro, e preciso desabafar com alguém. Esse é o lugar. Encare aqui como uma terapia. Sabe a terapia? Eu preciso que alguém me ouve. Aí você vai atrás de um terapeuta. Usa esse meio aqui para isso. Tá? A gente tem a nossa corrente aqui. Fale, vou ler todos. Eu sei que outras pessoas vão ler seus comentários. E talvez pode até ajudar outras pessoas, além de você desabafar um pouco. Beleza? Obrigado por ouvir esse podcast. A gente se vê na próxima. Até mais. Tchau, tchau.